Vamos lá então? Questão 127 do Enem 2021. É uma questão de eletrodinâmica, circuito elétrico, e que vai levar em consideração aquele ponto que eu vou sempre bater forte aqui, a questão das figuras, os esquemas, tá? Vamos lembrar dos esquemas, são pontos importantes do curso de Física, você tem que entender como eles funcionam. O Enem cobra muito isso, não só o Enem, mas outros vestibulares também. Então tem que entender, faz parte do curso, tá bom? Então vamos lá, ó. É possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente utilizando materiais comuns de laboratório no lugar das tradicionais pilhas. A ilustração apresenta uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital. Então veja, eu tenho lá um becker com cobre, outro com zinco, outro becker com cobre, outro com zinco. Então a gente percebe que eu tenho dois conjuntos aqui, tá? Então eu tenho um conjunto cobre-zinco aqui e eu tenho um conjunto cobre-zinco aqui, tá bom? Bom, esses conjuntos eles estão fornecendo tensão elétrica para fazer funcionar o cronômetro. Nesse caso aqui eu tenho um cronômetro que tem polo positivo nesse lugarzinho aqui e polo negativo neste lugarzinho aqui. O voltímetro também está me indicando aqui onde está o polo negativo e onde está o polo positivo. Perceba que o fio que está ligando aqui do polo negativo do voltímetro vai ligar em paralelo com o polo negativo do cronômetro, então ele está me ligando no polo negativo. Deixa eu só fazer em outra cor aqui. No polo negativo do que está substituindo a minha pilha. Então, zinco, a placa de zinco é a minha extremidade, o meu polo negativo desse aparato que está utilizando aí as substâncias de laboratório, tá bom? Então, consequentemente, o cobre, né, a placa de cobre, o zinco aqui é negativo e a placa de cobre vai representar o meu polo positivo. Tudo bem? Então, muito bem. Primeira coisa que a gente precisa analisar. Que eu tenho dois conjuntos de elementos que me fornecem tensão para o circuito, tá? Então eu tenho um primeiro conjunto aqui, cobre, zinco, e eu tenho um segundo conjunto, cobre, zinco aqui do lado. Quando eu vou para as alternativas, para as representações do circuito elétrico, eu preciso encontrar um que me mostre dois conjuntos que vão fornecer tensão, tá? Então olha só, se eu olhar aqui, o A tem um conjunto só, o D tem um conjunto só, o B tem dois conjuntos, né? O E tem 1, 2, 3, 4 conjuntos e o C tem dois conjuntos. Então veja, não é o recomendado, mas se a gente tivesse que chutar, a gente já reduziria aqui as possibilidades, aumenta a nossa chance de acerto aleatório, né? Porque chutar é importante com consciência às vezes. Então a gente elimina a alternativa A, D e E e ficamos com B e C, tá? Porque essas duas têm duas fontes de energia, como está mostrando na figura. Bom, muito bem. O que a gente tem de interessante aqui na figura, né? A gente tem que esses dois conjuntos aqui que fornecem tensão para o circuito, eles estão ligados em série. Como é que eu sei isso? Olha, o cobre é positivo, o zinco é negativo. O cobre do outro conjunto aqui é positivo, então eu tenho o negativo do primeiro conjunto ligado com o positivo do conjunto seguinte, tá? Então, quando eu vou lá nas minhas figuras das alternativas, eu tenho, por exemplo, na alternativa D, eu tenho polo negativo aqui, olha. Esse aqui é o negativo, deixa eu fazer um azulzinho para manter, né? Então, ó, o negativo aqui e o negativo aqui. E eu tenho positivo aqui e o positivo aqui. Então, neste caso, eu tenho o polo negativo do primeiro conjunto ligado com o polo positivo do segundo conjunto. Nesse segundo caso aqui, na nossa próxima possibilidade, eu tenho polo positivo aqui e polo positivo aqui. Lembra que na representação do circuito, o palitinho maior sempre representa o polo positivo. E o palitinho menor representa o polo negativo. Né? Então eu tenho negativo aqui e negativo aqui. Então já está errado, a C já está errada. Porque eu estou ligando polo negativo com polo negativo. Isso não pode acontecer, eu tenho que ligar polo negativo com polo positivo. Tá bom? Então, olha só. A gente já sabe que é
a alternativa B, tá bom? O que eu vou fazer aqui é só a gente dar uma olhadinha, uma revisada no restante do desenho para garantir que o circuito está de acordo, que o circuito desenhado está de acordo. Então veja, o voltímetro ele tem aqui um fio que está ligando o polo negativo com o polo negativo do voltímetro e um outro que está ligando o polo positivo, né, do aparato com o polo positivo do voltímetro. Veja, essa é uma ligação em paralelo. Então tá aqui, ó, polo positivo, tá? Aí eu tenho o polo positivo do voltímetro. Tá aqui, ó, polo positivo do voltímetro. E o polo negativo tá ligado aqui, ó, polo negativo do voltímetro. Então tem uma ligação em paralelo. E o meu cronômetro, onde ele está? Ele está aqui sendo representado por esse resistor. Esse aqui é o cronômetro. Cronômetro. Tá bom? E aí o cronômetro também, olha, ele tá ligado aqui em paralelo com o meu aparato e tá ligado em paralelo com o meu voltímetro. Então, confirmando a alternativa